Bom dia, família CD, beleza? Muito bom estar na sala de casa. Hoje, como é mais curto, a gente não vai ter matemática, infelizmente, beleza? Mas a gente vai ter física. Vamos falar um pouco sobre física antes de a gente entrar de fato no nosso assunto de hoje. Seguinte, todos nós passamos pelo ensino médio, né, e aprendemos uma paradinha chamada vetor. Quem lembra de vetor? Olha, quanta gente, maravilha! Muito bem, todo o link, né? Muito legal. E o CS aí, um ou outro, né? Bacana. O que é o vetor? O vetor nada mais é do que um segmento de reta orientado. Beleza? Um segmento de reta. Ei. E aí, ó. Pois é. Na física. Vamos ver como é que funciona. Não, tranquilo, vai dar certo. Então, vetor é um segmento de reta orientado, beleza? Segmento de reta com uma setinha na ponta. Mas uma coisa importante sobre o vetor, o que caracteriza de fato um vetor? Ele tem três características principais: módulo, direção e sentido. Agora tá rolando aí uma nostalgiazinha. Ah, eu lembro disso. Lembra disso? Lembra, Bruno? Mais ou menos, né? Beleza, lembra, né? Módulo, direção e sentido. O que é o módulo do vetor? O módulo do vetor é a intensidade dele. Exemplo, eu vou dar um soco na minha mão. Eu apliquei aqui a força, certo? A força é uma grandeza vetorial. E vamos supor que essa força foi de aproximadamente 5 newtons. Tudo bem? Que eu não faço a menor ideia de quanto é isso em intensidade. Mas 5 newtons. Pronto, esse é o módulo, a intensidade da força, que é uma grandeza vetorial. Aí eu tenho uma outra característica, que é a direção. A direção, de uma maneira bem simples, pode ser vertical ou horizontal. Então, no caso aqui, nesse exemplo que eu dei aqui do soco na minha mão, a direção era horizontal. Então, estamos juntos. Intensidade, né, que é o módulo, direção horizontal e o sentido. O sentido, no caso, para vocês, da esquerda para a direita. Facinho o vetor, né? Sabemos tudo sobre vetor já, não? Módulo, direção e sentido. Um elevador, por exemplo, o elevador se move na direção vertical com sentido, ou para cima ou para baixo. Olha que legal, né? A gente usa muito no dia a dia direção para cima, direção para baixo, mas a física chama direção de vertical ou horizontal. Beleza? Já sabemos tudo sobre vetor. O que vetor tem a ver com esse nosso tempo que a gente vai ter aqui hoje? Vocês já vão descobrir, tá bom? Fiquem tranquilos. A gente tem um texto aqui que queria compartilhar com vocês, que é um texto que vocês já conhecem, um texto que faz parte, principalmente desse período agora de final de ano, esse período natalino, que está lá em Mateus 2, de 1 a 11. Está aí projetado. O que diz lá em Mateus 2, de 1 a 11? Vamos lá. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Uma coisa interessante aqui, logo de início, a gente vai trocando essa ideia aqui, né? Eu vou lendo o texto. Vai ser uma pegada de devocional. Vocês lembram de devocional? Quando eu era pequena, minha mãe fazia devocional com a gente lá em casa, comigo, com a Carol. E eu me esforço para continuar essa prática na minha família. Eu sou meio vacilão em relação a isso. Não precisam levantar a mão para dizer que se identificam comigo, mas eu sei que muitos entre nós também, né, estão nessa dificuldade. Mas a gente vai ter uma experiência aqui, um devocional, uma coisa rápida, curta. A gente vai ler um texto e vai ver a aplicação, beleza? Pois bem, então depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Uma coisa interessante é que a gente aprende na história, a gente ouve, né, falar sobre os 3 reis magos, não é verdade? Os 3 reis magos. A Bíblia em si não fala que eles eram reis, não cita isso. E nem que eram 3. A gente, na verdade, não sabe de fato quantos eram. Poderiam ser 10, 15. E magos, essa palavra magos, ela é uma palavra que ela é usada há muito tempo na Bíblia. Vou te dar um exemplo. Há muito tempo atrás, logo depois que o rei Nabucodonosor passou o reinado para Belsazar, esse camarada Belsazar, ele fez uma festa. Lá onde ele estava, né, no seu reino. Fez uma festa e tal, e de repente ele começou a usar algumas taças. Umas taças que faziam parte da Arca da Aliança, do povo de Israel. Só que eram taças sagradas, não eram para ser usadas nesse contexto, né? Quando eles estavam bebendo essas taças, bebendo o vinho dessas taças, vocês lembram disso? Apareceram uns dedinhos, né? Formando uma mão. E começou a escrever umas paradas na parede. Assim, de coração. Quando eu olhei essa parada, eu só penso naquela mãozinha familiar, sabe? Que é a melhor referência que eu tenho, né? Não é verdade?
É o que eu tenho escrevendo assim umas paradinhas na parede. E aí, ninguém conseguia ler o que estava escrito ali. E aí a esposa de Belsazar falou o seguinte: ela, olha, tem um camarada aqui no reino, que o antigo rei, Nabucodonosor, colocou esse cara como chefe dos magos. Olha a palavra aí, chefe dos magos. E esse cara interpretava sonhos, né? Ele ajudava muito nesse sentido. E esse cara era Daniel. Então essa história está escrita lá em Daniel 5, versículo 11, beleza? Depois vocês podem checar, tá bom? Só que naquela época, o que acontece? As pessoas que trabalhavam com feitiçaria, os adivinhões, os intérpretes, essas categorias acabavam estando no mesmo balaio ali, né? Na mesma caixa. Então todos eram conhecidos como os magos. Então Daniel, nesse contexto, era o chefe dos magos. Para os fãs de Caverna do Dragão, ele era o verdadeiro mestre dos magos, Daniel. Versículo 2. Onde está? E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. O que é comum, um rei perturbado, toda a população perturbada junto, né? Versículo 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém... Essa parte que é bem importante, porque aqui ele está fazendo uma consulta ao clero local, tá? O rei fazendo uma consulta ao clero local. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então aqui nesse contexto eles estão em Jerusalém, apontando para Belém, dizendo que em Belém nasceria o Salvador. Quando eu estava lendo esse texto, eu sou muito curioso. Eu costumo jogar algumas coisas no Google, né? Eu estou vendo uma série, eu vejo aquele personagem, história verídica, eu jogo no Google e faço uma pesquisa. Acho que muita galera que faz isso também, né? Uma galera faz. Enfim, e aí eu falei, cara, qual é a distância entre Jerusalém e Belém? E aí eu perguntei ao Google, e ele me respondeu: quase 10 mil quilômetros. Assim, eu não sou um expert em geografia, né? Mas 10 mil... o Brasil, de ponta a ponta, tem um pouco mais de 4 mil quilômetros. País continental, 10 mil quilômetros, isso não faz sentido. Mas aí eu verifiquei que o Google tinha entendido como Belém do Pará. Aí eu fiz a ligação. Belém do Pará até... Aí né, deu muito mais. Mas a distância exata mesmo, entre os dois dentro, né, de Israel, é de aproximadamente 142 quilômetros até 150. Então, algo em torno de 2 dias de caminhada, né? Esse era o percurso que esses caras estavam passando. Então, estão indo os magos lá. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Versículo 8. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também possa adorá-lo. 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ou seja, ficaram muito alegres. Isso também me chamou a atenção, porque quando tornaram a ver a estrela, eu pensei, por algum motivo, me parece que eles deixaram de ver a estrela. E aí pode ser por diversas razões. Pode ter sido uma nuvem densa, entre eles a estrela. Eles podem ter pego no sono e acordaram e ficaram felizes, que viram que a estrela estava lá. Eu falei, será que a estrela apagou por algum instante? Isso me veio à cabeça também. Uma curiosidade sobre estrelas. Vocês sabem que as estrelas, né, tem estrelas que estão a milhares de anos-luz de distância da gente. Um ano-luz é uma unidade de distância, né? É a distância que a luz percorre em um ano. Então, é uma distância bem grande. Milhares de anos-luz é muito, muito, muito distante. Tem estrelas que hoje não existem mais. E a gente ainda continua vendo o brilho dela lá no céu. Porque a informação que ela está mandando de lá para cá ainda está chegando. Exemplo, se o Sol, que é a estrela que mais influencia na gente, né, aqui na Terra, e principalmente na gente aqui em Manaus, a gente tem uma influência um pouco mais forte desse Sol. A gente entende bem de Sol. Se o Sol deixasse de existir nesse momento agora,
a gente só perceberia isso 8 minutos depois. E o Sol nem está tão longe assim. Imagina as estrelas que estão a milhares de anos-luz, né? Talvez milhões, talvez bilhões de anos-luz de distância. E aí já é devaneio meu, uma conversa que eu vou ter com Deus quando eu chegar lá em cima, uma conversa de física, nossa. Eu fico pensando o seguinte, imagina se na criação, Deus, quando ele estava lá fazendo as estrelas, os astros, né? Teve um dia para isso. Se ele vem aqui no cantinho e fala assim, cara, eu vou fazer um risco aqui. E fez um risco. E apagou essa estrela. E essa informação fez num lugar bem distante. Imagina essa informação caminhando e chegando na Terra naquela noite, exatamente naquele horário, naquele contexto, para os magos. Cara, fisicamente isso é maravilhoso. Eu gosto muito de pensar assim, de verdade. O que eu estou dizendo aqui, repito, não vai falar, o Magno é herege, falou... Não, olha só, é um pensamento meu, eu gostaria que tivesse acontecido, tá? É só isso, beleza? Uma coisa importante, paralelo a essa história dos magos, que estão caminhando, né? Seguindo a estrela em direção ao nascimento do menino, tem uma parada que aconteceu e está acontecendo, que é o seguinte, um camarada chamado José se apaixonou por uma menina chamada Maria. José aproximadamente 18 a 20 anos de idade, Maria entre 12 e 16, e eles fizeram um contrato de noivado, ficaram noivos. Naquela época, assim como algumas famílias tradicionais de hoje em dia, quando você ficava noivo, era ali um acordo para daqui a um ano você se casar. E assim eles fizeram. Então, talvez José já tivesse pago ali 1/3 do dote, já preparando o casamento. E aí vocês conhecem a história. O anjo se apresenta para Maria, em seguida se apresenta para José. Ele apresenta para Maria dizendo que ela vai ser a mãe do Salvador, se apresenta para José indicando que ele vai ser o pai adotivo de Jesus e dá um nome para ele, e chama o menino de Jesus, né? Confirma isso para os pais. E Maria e José estão felizes no seu pré-casamento, tiveram esse encontro com o anjo do Senhor, e nesse momento o imperador de Roma ele resolve fazer um recenseamento, uma recontagem do povo. E aí, todo mundo tinha que voltar para a cidade da onde os seus antepassados vieram, de onde eles eram originários. E José era originário de Belém. José está na genealogia, né, de Davi. E ele volta para Belém. Só que era um momento migratório, então estava todo mundo voltando para algum lugar. E muita gente também estava indo para Belém. Nesse contexto, eles vão caminhando para Belém. Esse eu chequei direitinho a distância da... Eu esqueci a distância. Entre Nazaré... José era de Nazaré, né? Uma cidade da Galileia. Se eu não me engano, era algo parecido também com 2 dias de caminhada. Alguma coisa assim. Então, assim, era uma viagem bem cansativa. Agora, você imagina comigo, uma viagem onde você tem, de uma viagem de aproximadamente 2 pessoas, não sei se tinha mais alguém ali com eles, mas com um burrinho e uma mulher grávida. Então, pra gente, o cara, né, como chefe de família, o pai ali daquele lar, ele se sente muito responsável pela esposa. Então, imagina José nessa viagem, cuidando de Maria, e ele levando e guiando de alguma forma. Chegam na cidade e procuram um lugar para repousar. E eles não encontram. E vocês lembram da história? E batem numa porta, não encontram. E bate em outra porta, não encontram. E começa aquela pequena aflição. Eu não sei se você já fez alguma viagem para algum lugar que você não deixou reservado a estadia local e teve dificuldade na entrada. Alguém já? Já? Veja sua mão. Pois é, tem um casal de amigos nossos uma vez que compartilhou isso com a gente. Ele contou a história de uma maneira assim, tava um pouco... ele contando a história, ele ficou estressado. Cara, não acredito que, puxa, a gente deu esse mole e tal, enfim. Esse era o contexto de José. Chegando naquela cidade e não encontrando lugar. E bate numa porta, e caramba, e minha esposa está grávida. E bate em outra porta, e aflição. E de repente bate em outra porta, alguém fala assim, cara, não tem aqui, não tem lugar nenhum, mas tem aqui esse estábulo, esse curral. Porque a gente vê as imagens de internet, né, com os porquinhos, né, as ovelhinhas, tudo muito bonitinho, mas o contexto não era uma coisa tão bonita e tão cheirosa como parece. Era uma coisa meio trash mesmo. E foi ali que eles conseguiram repousar. Então eu imagino o cenário, José tirando Maria de cima do burrinho, acomodando entre as palhas, empurrando o porco para um lado, a galinha para o outro, e acomodando, e Maria cansada da viagem, e de repente Maria começa, ai, contração. Ai. E aí eu imagino que na cabeça de José, o caos foi instaurado.
De verdade, é muita aflição. Cara, eu não estou dando conta disso que está acontecendo. Eu sou responsável. Ela é minha família. Olha o que está acontecendo aqui. E aí, pensando nisso, no nosso devocional aqui nessa manhã, eu jogo isso para vocês. Como a gente tem vivido esses caos hoje em dia? Como a gente tem vivido no meio dessas aflições e no meio dessa loucura, desse mundo louco que a gente vive? Eu tive um caso de uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu amo muito, que eu não vou revelar o nome porque eu não tenho autorização dela, que estava passando um período agora de depressão. E foi um momento de muita dor para mim. Muita dor. Porque uma pessoa que eu amo, uma pessoa da minha família, sem vontade de viver. E para mim aquilo era uma aflição gigantesca que eu não tinha o que fazer. Eu não sei se você no seu ambiente familiar, se você tem algum caso parecido, ou se, por exemplo, como é que está seu casamento? Eu não sei se esse ano foi um ano difícil para vocês como casal. Aquele ano que o nosso casamento fica por um fio, e a gente olha e não vê esperança. Ou se as relações interfamiliares entre pais e filhos, irmãos e irmãs, sogros, genros, noras. Não sei como está isso na sua vida hoje. Não sei quais aflições você tem passado em relação ao seu trabalho, ou a falta dele. Não sei há quanto tempo você está procurando por isso. E está olhando e você não vê forma de resolução. E você não vê esperança. Continuando o texto, versículo 11. Os magos continuaram a sua jornada. E versículo 11 diz: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram. A viagem dos magos, seguindo aquela estrela, terminaram exatamente nos pés de Cristo. Esse Cristo que é a única esperança para o caos que a gente vive hoje. O ponto do nosso bate-papo aqui dessa manhã, bem curtinho, é só esse. Eu não sei o que você está passando hoje, não faço a menor ideia, mas independente do caos que você vive, da aflição que você tem vivido, guarde essa frase e acredite nisso. Jesus Cristo, Ele é a única esperança. Cristo é a única esperança. Você que tem visitado a CV há pouco tempo, tem frequentado aqui algumas semanas, quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo é a única esperança. Não olhe para as pessoas da CV, não olhe para quem está aqui na mesinha, nesse revezamento que a gente faz, não olhe para quem está aqui na adoração. Nenhuma das pessoas que podem trazer esperança para você. A esperança para o caos que você vive chama-se Jesus Cristo. E para você que é da comunidade viva, Jesus Cristo é a única esperança. A nossa função é ser como aquela estrela, ser um sinal de esperança. Lembra do vetor que eu falei no início? Um segmento de reto orientado? A nossa função é apontar para a esperança. Se você que está chegando na CV agora, olhar para a gente como esperança, você vai se frustrar. Em algum momento eu vou falhar com você. Você tem que olhar para onde a gente está apontando, que é Cristo Jesus. É para lá que a gente está caminhando. Que nós possamos aqui na CV ser vetores que apontam para a única esperança, que é Cristo Jesus. Que nesse Natal, que nesse mês de dezembro, independente do que a gente esteja vivendo, no nosso ambiente familiar, nos relacionamentos, de trabalho, de vida, que a gente saiba que para isso existe uma esperança. Veja bem, eu não estou dizendo assim, venha para Cristo e tudo será resolvido. De maneira nenhuma, eu não sei. Mas se existe uma esperança para essa resolução, essa esperança chama-se Cristo Jesus. Então que nesse mês agora, que é um mês de muita reflexão, que a gente para analisar nosso ano, para pensar o ano que vem, 2020, que possa ser um momento que a gente possa lembrar isso e solidificar isso na nossa mente e no nosso coração, que Ele é a esperança para a nossa vida. Vocês oram comigo? Pai, muito obrigado, Deus, pela maneira pela liberdade que nós temos de nos achegar até o Senhor. Para a gente é um prazer e um privilégio poder nos reunirmos aqui no domingo, para termos um tempo curto, mas um tempo de relacionamento e intimidade com o Senhor.
Que a experiência, a nossa experiência de reunião aqui, possa reverberar na nossa semana, que possa ser um culto semanal, um culto diário, onde nos ambientes que a gente está inserido na sociedade, que a gente possa ser esperança naquele lugar, Deus. Que as pessoas possam olhar para a gente e possam ver para onde a gente está apontando. Que em nome de Jesus, todo o caos que está instaurado na sociedade, Deus, que ele possa ser resolvido através do Senhor, Pai. O amor que pessoas que estão aqui na comunidade viva demonstraram ontem aos venezuelanos, lá naquela rodoviária, não é um amor gratuito, não é um amor que nasce de nós, é um amor que nasce do Senhor, Pai. Pessoas que têm intimidade e relacionamento com o Senhor reverberam esse amor através de atitudes como a de ontem. E assim a gente sinaliza esperança para aquelas pessoas. Muitos de nós ouvimos várias histórias ontem, diversas histórias que quebram o nosso coração. Mas existe uma esperança para aquele povo, Deus. Ela se chama Cristo Jesus, Pai. Então, em nome de Jesus, que a comunidade viva continue sinalizando essa esperança nessa cidade, Pai. Que possamos fazer diferença em todos os ambientes que nós estivermos inseridos. E nos ajude nessa caminhada, que não é fácil, mas ela é possível com o Senhor. Em nome de Jesus, continua cuidando do nosso processo que vamos viver hoje e, de acordo com a sua vontade, que nós possamos tomar as decisões que temos que tomar. Muito obrigado pelo seu amor por nós. Em nome de Jesus, amém.